Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Se você estiver vendo a reprise, essa é mais uma edição das nossas lives de quinta-feira chamada Rodrigo Responde, onde eu trago algumas respostas para perguntas que o pessoal deixa na caixinha e que eu acabo não conseguindo ter tempo de responder no dia a dia, tá? Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, é só você mandar aqui embaixo que vai ser um prazer responder. É uma live de perguntas e respostas, então ela não tem um tema básico, um tema definido, vai de acordo com as perguntas que vierem vindo aí. Lembrando sempre que a gente fala aqui sobre gestão de pizzarias, tá? Se você quiser aprender como fazer a sua pizzaria ter lucro de verdade, tendo um processo mais eficiente, controlando bem os números do negócio, cola na gente que é sucesso, acompanha aí que tem bastante conteúdo. E nessas lives de quinta-feira, chamadas Rodrigo Responde, a gente vai responder justamente perguntas relacionadas à gestão de pizzarias, tá? A gente já tem alguma coisa aqui separada, mas o espaço está aberto. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar e colocar aqui embaixo nesse negocinho aqui de comentários ou no balãozinho aqui, tanto faz. A gente dá um jeito de responder de uma forma ou de outra. Beleza, pessoal? Eu vou começar com algumas perguntas que eu já tinha anotado aqui, que a gente não conseguiu responder da caixinha, tá? Então a gente já vai começar agora na sequência, para conseguir já poder responder algumas dúvidas da galera que tinha ficado para trás aí, mas se você tiver qualquer dúvida, manda a pergunta aqui que vai ser um prazer responder, tá? Uma pergunta que tinha vindo aí era a seguinte: como que eu faço para reinaugurar um ponto, sendo que eu tenho uma possibilidade de aumentar 30%, só que hoje estou sem estrutura financeira inicial? Vamos lá. Quando a gente fala de uma reinauguração, tá, de um negócio que já tem uma base de clientes existente, você não está partindo do zero. Você já tem uma base de clientes que de alguma forma já tiveram uma experiência com o seu produto, tá? Então use essa base de clientes a seu favor, tá? Principalmente se você está numa situação, como a pessoa comentou aqui, que não tem uma estrutura financeira inicial. Mais importante ainda é você utilizar essa base fazendo, por exemplo, um disparo de mensagem no WhatsApp, tá? Se você tá sem grana para investir em anúncios ou alguma coisa assim, cara, pega um robozinho de WhatsApp e faz o disparo para sua base de clientes, entendeu? Se você já tem uma lista de clientes, e por isso que é importante ter um sistema, ter um lugar onde você concentra as informações, onde você deixa elas organizadinhas, porque se você tem um sistema lá com os nomes das pessoas, com os números de WhatsApp, você já sabe quem são os seus clientes, quais os contatos deles para poder fazer uma ação assim. E aí, se você vai, por exemplo, fazer uma reinauguração, como o colega aqui comentou, e está sem grana para investir, o WhatsApp você faz esse disparo de mensagem sem custo nenhum. Pelo menos por enquanto, não tem custo nenhum, se você for fazer por conta, né? Tem, por exemplo, no Google Chrome, tem uma extensão chamada WA Plus Sender, que é um robozinho que você bota no WhatsApp Web e ele faz isso. Pelo menos tinha um tempo atrás. Não sei se ainda está disponível, porque essas coisas às vezes dá um BO no WhatsApp e elas se vão, né? Mas tem robozinho de WhatsApp também, acho que deve ter até isso à venda por aí na internet. Tem parceiros que fazem esse tipo de serviço, né? Os alunos do Pizzaria Vicente têm acesso lá à AD Comunicação, que é uma empresa que faz isso para restaurantes já há algum tempo. Mas esse robozinho de WhatsApp é uma alternativa. Se você quer fazer uma reinauguração, subentende que você já tem uma base de clientes. Começa impactando essa base de clientes, que aí você consegue trazer eles sem ter um custo maior, tá? Se você está sendo, porque é aquela coisa, se está sem estrutura financeira, quem não tem grana tem que ter perna, tem que dar outro jeito, né? Mas no caso específico, se é uma reinauguração, você já tem uma base de clientes aí para trabalhar, use ela a seu favor, faça um disparo de mensagens e aí coloca um material bacana, um material apelativo, bota uns vídeos, umas fotos que dêem água na boca, um food porn bem caprichado, daí você tende a conseguir despertar mais desejo nessas pessoas que forem impactadas, que forem receber essas mensagens, e a chance de você conseguir converter, trazer elas para essa reinauguração é bacana. Outra coisa importante quando a gente fala em reinauguração é botar alguma oferta interessante, algo atrativo mesmo, entendeu? Nessas horas é importante você ter as fichas técnicas. Por quê? Fazendo a ficha técnica você vai receber os custos, né? Quanto que custa para fazer uma pizza calabresa? Ela me custa R$12. Quanto que eu cobro? Eu cobro 40. 40 menos 12, eu tenho 28 de margem de contribuição. Vou comparar com uma outra pizza, sei lá, com uma pizza de presunto Parma com rúcula. E essa presunto Parma com rúcula tem um custo de R$20 e eu cobro 45. 45 menos 20 vai dar 25. Ou seja, a margem de contribuição dela é menor do que a margem de contribuição da de calabresa. Então eu tenho que daqui a pouco jogar essa calabresa para aparecer mais. Porque ela tem uma margem melhor para eu daqui a pouco botar uma oferta, fazer alguma coisa mais agressiva. Então, coloque ofertas agressivas que chamem a atenção e use essa base
são estratégias para você conseguir driblar essa questão de estar com pouca grana para fazer essa reinauguração acontecer, tá? Mas é aquela coisa, quando você faz um evento assim de reinauguração, tem que fazer barulho, fazer um evento, chamar a atenção das pessoas, tá? Então é importante fazer essas ações de divulgação. O WhatsApp é um canal muito importante. Se tiver, tem que ter escrito sem estrutura financeira, né? Mas digamos que você tem aí R$100, faz uma campanhazinha legal de tráfego, de alcance, sobe aquela tua lista de clientes para o gerenciador de anúncios, bota ali um público também, agora dá para colocar inclusive o público específico que segue a tua página, então o teu perfil no Instagram, então isso ajuda a você fazer um marketing um pouco mais direcionado, porque quem está com pouca bala na agulha vai ter que fazer um negócio mais direcionado. Mas procure divulgar, tá? Sem divulgação fica mais difícil. Mas começa usando essa base de clientes que já vai te ajudar bastante nesse sentido. Pessoal, lembrando que está chegando agora, essa live acontece toda quinta-feira, chama Rodrigo Responde. Estou aqui para responder dúvidas do pessoal. Se você tem alguma dúvida, manda aqui embaixo na caixinha ou no balãozinho aqui. O balãozinho é até melhor que no balãozinho, fica aparecendo na tela, fica mais fácil para a gente ler, senão eu me perco aqui com as coisas subindo também, tá? Enquanto vocês mandam as perguntas aí, eu vou lendo as que eu já tenho anotado que ficaram de caixinhas, tá? Vamos lá, outra pergunta que veio esses dias que eu não consegui responder foi essa aqui, ó. Como não tomar golpe de motoboys na hora de receber o dinheiro das entregas? Vamos lá, o motoboy, a gente tem que entender que cada motoboy, cada entregador que você tem, é como se fosse um caixa que você tem que fazer um fechamento todo dia, entendeu? E no começo do dia você vai daqui a pouco dar um X reais em troco para o motoboy, para pagamento sem dinheiro ele conseguir ter o troco já para pagar, e no final do dia você tem que fazer esse fechamento, ou seja, quanto que você deu no começo do dia de troco, quanto que ele recebeu de entregas, quanto que ele tem ainda de caixa. Você vai fazer esse fechamento, ó, tinha tanto, recebeu mais tanto, tem tanto, quanto que eu tenho que daqui a pouco completar ou ele tem que me dar, entendeu? É um fechamento de caixa que tem que ser feito exatamente todo santo dia com cada motoboy que você tem, entendeu? Se você tem um sistema que faz isso, fica muito mais fácil. Se você não tem um sistema, tenha papel e caneta e alguém muito bem organizado ali no atendimento, separando as comandas certinho, motoboy por motoboy para fazer esse fechamento. Mas faça todo santo dia. Não deixa acumular, que quanto mais acumula, daqui a pouco o cara não lembra, esquece, extravia uma papeleta, e aí quando vê se perde, tá? E é muito fácil de dar furo nesse controle. Então tem que ser uma coisa que tem que ser feita todo santo dia. Esse fechamento de caixa com o motoboy é como se fosse um fechamento do caixa mesmo, só que é um caixa que está indo para cima e para baixo na moto. Então entenda que você precisa fazer isso, porque senão é muito fácil de sumir 15 reais aqui, mais 20 ali, mais 30, e aí quando vê vira uma bola de neve, tá? Então precisa fazer esse controle certinho, papel e caneta, se você não tem um bom sistema ainda que faça isso para você. Se você tem no sistema, melhor dos mundos, só tem que tomar cuidado para ser tudo registrado no sistema corretamente, tá? Mas tem que ser feito todo dia esse fechamento de caixa aí dos motoboys, tá? Beleza? Basicamente colocar entradas, saídas e quanto ficou de saldo. Esse é o fechamento, entendeu? Esse é o fechamento que você tem que fazer todo santo dia, senão dá ruim, entendeu? Ó, o Jefferson está comentando aqui, ó, boa tarde, faço o controle individual, ele saiu com a entrega com dinheiro, ao retornar ele te devolve o pedido com dinheiro. É uma maneira, fazer entrega por entrega, também dá, né? Também dá, só fica mais corrido fazer isso no dia a dia, porque às vezes o cara chega, já tem 3 pedidos esperando, ele já tem que sair de novo, né? Mas se na tua operação, no teu dia a dia é viável, mete ficha, entendeu? Mete ficha. Eu sempre oriento fazer mais no final do dia, que é mais tranquilo, né? Aí já passou a muvuca ali das 8 horas e tudo mais, né? Mas tem que fazer todo dia, não dá para deixar passar, porque daí é fácil de você se enrolar e o negócio não acontecer, tá? Ó, o Leonel deixou uma pergunta aqui, ó. Para mim, um dos maiores problemas que tem na minha pizzaria são os motoboys. Qual a maneira correta de registrar um motoboy? Leonel, vamos lá. O ideal é o motoboy ser CLT, registrado em carteira, tudo certinho, tá? Só que qual que é o porém disso? Isso tem um custo fixo maior, você vai ter os encargos e tudo mais, tá? Uma outra opção que você tem é fazer um contrato de prestação de serviço, né? E o motoboy emitir uma nota para você, certinho, dos serviços prestados. Só que, entende-se que quando ele é um prestador de serviço, ele não é teu funcionário. Isso é um ponto que quando vai para a justiça trabalhista pode dar muito BO, tá? A minha primeira orientação é sempre, procura um bom advogado. A gente tem, inclusive, boas indicações. O Dr. Alberto Brandão é excelente nessa temática trabalhista para restaurantes.
A gente já fez uma live aqui, inclusive, Leonel, você é aluno da turma nova, lá nas aulas bônus tem um Tira Dúvidas com o Alberto, tá? Bem bacana, ele tira várias dúvidas, inclusive sobre essa questão aí de registro com o motoboy. Mas você pode fazer um contrato de prestação de serviços, mas é uma relação aí que a gente entende que é uma relação como se fosse entre duas empresas. Ou seja, ele não te deve satisfação. Se ele não vier, não vai receber e é isso daí, basicamente, entendeu? Não pode ter essa relação de subordinação, né? Você não vai poder dar uma advertência para o motoboy que for MEI porque ele não é teu funcionário. A advertência é uma coisa que envolve essa questão de subordinação, então não pode ter, porque isso virar uma prova contra você depois numa audiência trabalhista. Então tem que ter esses cuidados, entendeu? Se o cara se atrasar, entendeu? Então tem esses poréns de fazer o contrato de prestação de serviços, tá? Tem esses poréns. Mas fazendo um contrato bem amarradinho e tal, e por isso que é importante falar com um advogado que é especialista nisso, ajuda você a evitar bastante dor de cabeça, tá? Porque motoboy é uma coisa que já é complicado às vezes de o cara organizar. Tem essa parada burocrática aí, às vezes não faz redondo, piora a dor de cabeça. Então eu sempre recomendo dar uma falada com um advogado especialista, tá? Deixa eu ver se eu acho o arroba dele aqui, para já deixar marcado para a galera depois. Acho que é Alberto Brandão com underline. Brandão. Deixa eu botar aqui nos comentários, daí a galera depois pode dar uma olhadinha no perfil dele, tá? Mas ele é especialista nessa parada aí trabalhista e tal, ele consegue te orientar sobre como fazer um contrato de prestação de serviços e diminuir a chance de dar um BO depois, tá? Vamos lá. Quem tiver perguntas pode mandar aí, tá? Aqui nos comentários ou aqui no balãozinho. Beleza. Outra pergunta que tinha vindo aqui que eu tinha notado era: é vantagem participar de 3 ou mais promoções de cupons do iFood? Vamos lá. Quando a gente fala de iFood, o iFood a gente tem que entender que ele é um marketplace, ele é uma vitrine muito importante para você ter visibilidade, entendeu? Para você trazer clientes. Não é todo cliente que você tira do iFood, muitos clientes eles são clientes do iFood que não saem da plataforma e vão continuar pedindo de você por lá mesmo, por mais que daqui a pouco seja mais caro pedir por lá, ele já está com o cartão cadastrado ali, ele já tem os cupomzinhos dele ali, sabe? É cômodo, ele abre, já está automático no cérebro dele, bateu a fome às 7 da noite, ele vai abrir o iFood e pedir do restaurante, tem até a opção para ele repetir o último pedido. Então, o iFood é um canal de vendas que você tem que estar presente, tá? Claro que você vai ter outros canais de venda que você vai privilegiar, como o cardápio digital e tudo mais, falamos muito sobre isso na live de ontem, mas o que você tem que estar atento no iFood? O iFood ele tem um algoritmo, né? A estrutura do iFood, a inteligência artificial por trás do iFood é muito focado em padrões de comportamento, né? Por que isso? Porque ele quer fazer com que aquele usuário que abre o aplicativo faça o pedido o mais rápido possível. Cliente de delivery é cliente que já está com fome, e quem tem fome tem pressa. Então, o iFood ele mapeia muito esses padrões de consumo dos clientes. O que acontece quando você entra em várias promoções de cupons do iFood? Você está sendo visto em várias formas por um perfil de cliente que é muito atraído por cupons. Então, o algoritmo tende a te mostrar mais para esses clientes. Isso pode ajudar muito a você ter mais vendas no momento que você tiver com esses cupons, tá? Mas entenda que quando você não tiver com os cupons, a tendência é as suas vendas caírem bastante. Por quê? Porque se você tirar os cupons, você vai tá sendo menos visto por esses clientes de cupom e até que o algoritmo comece a entender que você quer atingir um outro perfil, um outro público que tem outros hábitos de compra, isso demora um tempo e nesse tempo as suas vendas tendem a diminuir bastante, entendeu? Então tem esses prós e contras. A opção dos cupons dá uma visibilidade legal para principalmente para quem está procurando botar uma oferta, uma coisa nesse sentido, né? Para atrair esse cliente de cupom que é um cliente muito presente no iFood. Apesar do iFood agora ele está dando umas cortadas assim, o próprio Clube iFood agora a pessoa depois que ela faz a compra do clube, ela vai ter ali acho que 30 dias para usar e ela só vai conseguir fazer uma nova compra de cupons 30 dias depois. Então, o iFood está dando umas cortadas aí, algumas torneiras eles estão fechando lá dentro. Então, até essa estratégia de cupons tende a não ser mais
dá tanta conversão, entendeu? Então tem que estar atento a isso. Eu acho que tem que tomar cuidado em entrar em várias promoções de cupons no iFood, porque isso dá uma bagunçada na inteligência artificial, porque você sai de um público, começa a ser mostrado para outro público, depois você vai voltar, você vai perder vendas, tá? Eu acho que o caminho é muito mais você estruturar bem a sua loja, estruturar bem os destaques, trabalhar bem a questão do ticket médio, dos adicionais. Tem outros caminhos para você conseguir dar uma alavancada nas vendas sem depender tanto de cupom para conseguir vender aí no iFood, beleza? Vamos lá. Lembrando que essa live chama Rodrigo Responde. Ó quem chegou aqui, Luiz Carlos. Chega. Pô, como é que tá, Luiz Carlos? Beleza? Luiz Carlos é nosso aluno novo aí. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Chegando mais um pessoal aqui, o Pepe Lanches. Bato com 2, 3 comentários teu para responder, Pepe Lanches. Muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Essa live é de perguntas e respostas. Se você tem qualquer dúvida, você pode mandar aqui no balãozinho ou aqui nos comentários, tá? O espaço está aberto para responder. Ó, vamos botar aqui a pergunta do Jefferson. Ó, tenho forno a lenha e preciso melhorar meus custos. Estou pensando em colocar um forno esteira e, se der certo, migrar para ele. Mudando a produção para forno esteira. O que você acha? Eu li a pergunta porque eu acho que ela vai ficar cortada aqui. Mas o Jefferson está pensando em mudar de um forno a lenha para um forno esteira, tá? Cara, Jefferson, assim, ó, em termos de produtividade, o forno esteira é bom demais, entendeu? Em termos de tecnologia hoje, para produtividade em pizzarias, ele é o que tem de melhor no mercado, tá? Já foram feitos testes cegos pelo Instituto Mauá, tá? O Instituto Mauá, ele fez aquele teste que as pessoas ficam vendadas, elas não estão enxergando o que elas estão comendo, e nesses testes cegos, 97% das pessoas não perceberam diferença entre uma mesma pizza que foi assada num forno a lenha e num forno esteira a gás. Tá? 97% das pessoas não perceberam diferença. Só 3% que tinham um paladar mais apurado que sentiram alguma diferença ali e conseguiram identificar. Tá? Então, a forma do combustível, principalmente, se é a lenha, se é a gás, não interfere tanto assim. Tá? O que vai impactar muito mais é a qualidade dos insumos que você utiliza, as técnicas que você utiliza também da própria produção da massa e tudo mais. Então, tem outras variáveis que podem impactar mais, tá? Claro, depende também do tipo de pizza que você vai fazer. Se você vai fazer uma pizza do estilo mais napoletana e você quer uma certificação da VPN, você não vai conseguir com forno esteira, porque para a VPN tem que ser um forno de lastro, tem várias regras lá da VPN, eu não sei elas de cor, né? Mas tem lá no doczinho lá, o PDF da VPN que mostra certinho quais são os requisitos, tá? E aí o forno esteira não se enquadra nesses requisitos. Mas em linhas gerais, se você faz uma pizza brasileira ou mesmo uma pizza clássica italiana, a galera estava comentando outro dia lá no grupo de alunos, tem um aluno que mostrou lá uma pizza que ele fez lá com a borda areada, coisa mais linda, no forno esteira, galera. Meu Deus, como que tu fez isso e tal? Então, tendo as técnicas certas, usando bons insumos, você consegue tirar resultados ótimos de um forno esteira. Tá? Em termos de custos, depende muito de quanto você está pagando na lenha. Tá? Se você tem acesso a uma lenha de qualidade com um custo baixo, ok. Você vai ver que o teu custo com gás tende a ser parecido, talvez até um pouquinho maior. Tá? Mas o ponto mais positivo do forno a lenha é que qualquer um consegue... Do forno a lenha não. O ponto mais positivo do forno esteira é que qualquer um trabalha com forno esteira. Qualquer um bota a pizza de um lado e tira do outro. Então, fica muito mais tranquilo para você conseguir mão de obra. Você depende muito menos de um bom forneiro. Né? No forno a lenha você tem essa questão que você precisa de um cara muito bom ali, muito ligado, para manusear bem a pizza ali no forno. Senão, quando vê, queimou a pizza. Entendeu? Então, é muito mais tranquilo de operar com o forno esteira. E a padronização, as pizzas saem todas iguais e tudo mais, isso facilita bastante também o teu processo, tá? Então, esses são os pontos principais. Eu acho que vale muito a pena essa mudança para o forno esteira, tá? A menos que a tua pizza seja dessas que tem que ter alguns requisitos especiais, tipo a pizza napolitana. Aí tem que analisar esses requisitos, tá? Mas, via de regra, vale a pena sim, tá? Vale bastante a pena. Da galera que eu conheço, cara, 90% não quer nem pensar em voltar para a lenha depois de ir para o esteira. Ó, o Pepe Lange perguntou, o que diz do forno paulistano? É bom para começar? É ótimo para começar. Em termos de custo-benefício, é uma alternativa bem interessante, tá? Não precisa ser necessariamente da marca paulistana. A gente fala paulistano por causa
porque é uma marca muito conhecida, a marca Paulistano, mas você pode pegar o da Forte, por exemplo, que é muito bom, a Sovrano, que é a antiga de Volpe, né? Agora chama Sovrano, faz uns fornos desses compactos a gás top da balada, é um pouquinho mais caro, mas é muito bom, né? Tem a Peter Metais também, que faz um bacana, que tem 2 queimadores. Então eu acho uma alternativa bem interessante, porque ele gasta bem menos gás do que outros fornos de lastro que a gente vê por aí. Tem uns caixotão assim, que é 1.350, 1.500 reais, que a gente vê no Mercado Livre, gasta um gás do caramba, porque o isolamento térmico é muito ruim, tá? E aí o paulistano tu consegue controlar melhor isso ali na regulagem da chama e tal, e tu consegue ter mais, economizar uma grana aí no gás, tá? Ó, deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Veio uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Ó, um cardápio feito com divisão por proteínas fica bom? Tipo, pizzas de frango, todas em um local, frango catupiry, frango com bacon, caipira. Isso. Luiz, olha só, já vou fazer um gancho porque tu é nosso aluno novo, tá? Módulo 3, aula de engenharia de cardápio, tá? Depois que tu faz as fichas técnicas, tu vai passar no módulo 2 e vai fazer as fichas técnicas das pizzas. Quando você faz as fichas técnicas, você vai ver que vai ter sabores de pizza que dão mais ou menos margem, tá? Lá no módulo 3, você vai ter daí a engenharia de cardápio. O que é engenharia de cardápio? É separar os sabores de pizza em 4 categorias. Categoria estrela, sabores que te dão mais lucro e que também vendem muito bem. Categoria burro de carga, vende bem, mas não dá muito lucro não, tem uma margem mais apertada. Categoria quebra-cabeça, são os que vendem pouco, mas se vendesse mais, olha, daria uma bela margem de lucro. E os abacaxis, que não vendem bem e também não dão boa margem. Dito isso, se você sabe quais são os sabores de pizza que são os estrela, que vendem bem e que também dão uma boa margem, esses sabores você vai sempre dar destaque para eles, tá? Então, quando você abre o cardápio, quando o cliente abrir o seu cardápio, tem que ver esses sabores aí, independente do que vai neles. Se é frango, se é calabresa, se é sem proteína nenhuma, se é vegetariano, entendeu? Selecione sabores de pizza que tem boa margem e que também vendem bem. Esses são os primeiros que tem que aparecer, tá? Depois dessa sessão de destaques, depois de uma sessão de combos e ofertas, tu até pode fazer daqui a pouco uma divisão ali de proteínas e tudo mais, tá? Por quê? A gente quer sempre tendenciar a escolha do cliente para sabores que vão te dar uma margem melhor, entendeu? Então a gente tem que pensar sempre primeiro nisso, tá? Primeiro nisso. Primeiro a gente quer que o cardápio faça com que o cliente compre melhor da gente. O comprar melhor é nos trazer uma margem de lucro mais interessante. E por isso tem que seguir essa estrutura, tá? Depois, se você quiser, você pode colocar isso quando estiver colocando o restante dos sabores, tá? Mas entenda que tem que tomar cuidado também para não deixar o cardápio muito complexo, tá? Se nesses sabores aí, todos de frango, tiverem vários preços diferentes e o teu cardápio for um pouco mais extenso, digamos que você tem aí uns 50 sabores de pizza, cara, quando o cardápio é mais extenso, tenta agrupar por categorias de preço, entendeu? Para não deixar muito confuso também. A gente tem que pensar que principalmente no delivery, de novo, delivery, o cliente já está com fome quando ele abre o cardápio. Então, esse processo de decisão tem que ser rápido, porque é muito fácil ele desistir de fazer a compra e comer qualquer coisa que ele tem na geladeira ou pedir do concorrente. Então, se a gente quer que esse processo seja rápido, a gente tem que facilitar a vida do cliente. E facilitar a vida do cliente, um dos fatores é essa questão de divisão de preços, né? Eu tô com 80 reais para pedir uma pizza hoje, beleza. Então vou olhar os sabores que vão caber nos 80 reais. Esses aqui que já estão mais que 90 não vou nem olhar. Então tem que levar isso em consideração também. Se o teu cardápio ele é muito extenso, tem que tomar esse cuidado ao grupo, a questão dos preços. Se ele é mais enxuto, aí beleza, aí você pode colocar até um preço por sabor, não tem problema nenhum, tá? Mas essa questão de categorizar de acordo com a proteína e tal, entenda que se você for fazer isso de forma secundária, depois de colocar essas sessões de destaques e de combos e ofertas aí na estrutura do sabor, você pode até colocar se você quiser. Mas tome esses cuidados aí, tá? E dá uma revisada lá na aula de engenharia de cardápio, eu acho que é a aula 2 do módulo 3. Acho que é a aula 2 ou 3 do módulo 3. Lembrando que primeiro você tem que fazer as fichas técnicas, estão no módulo 2. Ó, Leonardo Vicentino, tentei porcionar os insumos, só que não consegui fazer no horário da operação, pois dá muito trabalho. Será que vale a pena ter uma equipe no horário da manhã só para porcionar os insumos?
Leonel, o ideal é fazer isso nos dias fracos, segunda, terça e quarta, tá? Se não conseguir fazer isso segunda, terça e quarta, acho bacana botar uma pessoa para fazer isso no horário alternativo, sim, tá? O porcionamento, mas é claro, a gente tem que entender que o porcionamento ele tem que ser feito principalmente naqueles itens que têm um custo maior, mussarela e proteínas, tá? Não precisa porcionar orégano, não precisa porcionar, sei lá, folha de manjericão, entendeu? Foca naquilo que vai te trazer um resultado maior. Por quê? Porque são esses insumos que você tem que controlar a quantidade exata, tá? Se você está porcionando apenas os itens que têm a maior representatividade e ainda assim não está conseguindo fazer isso na rotina do dia a dia, principalmente nos dias de baixo movimento, aí acho bacana você botar alguém no horário alternativo para você conseguir fazer esse porcionamento, tá? Porque a variação do CMV ela pode chegar a 20%, cara, fazendo porcionamento, entendeu? Imagina você economizar 20% do que você gasta com insumos no mês. É muita grana, entendeu? Então, digamos, você gasta ali 50 mil reais por mês com insumos. 20% disso vai dar 10 mil. Ou tá uma galera, dá para pagar alguns funcionários com 10 mil reais, entendeu? Então, o porcionamento ele faz bastante diferença, acho muito importante. Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Tô vendo que vai sobrar umas que eu anotei aqui, porque tá vindo umas perguntas da galera. Pessoal, lembrando que essa live aqui chama Rodrigo Responde, tá? Se você tem qualquer dúvida, pode mandar aqui no balãozinho. Deixa eu ver, veio uma pergunta do Enio Matos. Na sua opinião, mussarela e calabresa pode estar na primeira ou segunda dobra, levando em consideração que é burro de carga, algumas regiões vendem muito, sabor tradicional. Depende, Enio. Depende porque é tudo uma relação entre custo e preço de venda. Tá? Em algumas pizzarias, a pizza de mussarela ela tem um custo muito alto porque bota mussarela demais e cobra muito barato. Então não vai estar no começo, porque não vai ser um produto estrela, vai ser um burro de carga. Em outras, a quantidade de mussarela é um pouco mais equilibrada e o preço não é tão em conta. É tudo uma questão de você analisar qual que é a margem de contribuição. E margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o seu CMV e os outros custos variáveis, tá? Porque a gente tem que levar em consideração a ficha técnica, mas também ali, eu tinha me esquecido antes de comentar, a taxa de maquininha de cartão e os impostos, tá? Que vão ser sempre um percentual aí do seu preço de venda. Então, tem que analisar a margem de contribuição. O grosso da margem de contribuição é preço de venda e CMV, por isso que às vezes a gente esquece desses outros custos, mas é bom a gente colocar eles juntos, tá? Mas basicamente tem que olhar essa diferença. Se na pizzaria que você está analisando aí, Enio, essa diferença é pequena, não dá para colocar em destaque. Agora, se ela tem uma diferença legal, tem uma margem interessante, aí sim, aí tem que botar para cima, tá? Mas por isso que é importante fazer ficha técnica para poder fazer essa análise. Sem ficha técnica você não vai saber quem que é burro de carga, quem que é estrela, entendeu? Quem você vai colocar em destaque no cardápio, quem você não vai colocar. Tá? Inclusive, já vou adiantar aqui, pessoal, a gente vai abrir uma oportunidade bem legal aí. Tem uma galera que falou que não estava conseguindo entrar na mentoria, vai ter uma opção aí para trabalhar em cima de ficha técnica apenas, tá? Não vamos falar de precificação, não é mentoria, é um outro negócio que a gente quer fazer exclusivo de ficha técnica para quem quer dar esse primeiro passo aí, tá? Quem é aluno do Pizzaria Eficiente fica tranquilo que vai entrar como bônus, tá? Mas a gente vai fazer algumas coisas aí de ficha técnica para a galera. Uma pergunta da Vitória Ferreira. Rodrigo, tenho pizzaria há 4 anos, mas esse começo de ano senti uma queda muito grande no movimento. É normal isso? Então, Vitória, começo de ano, se você não está numa cidade turística, né? Eu estou em Florianópolis aqui, Floripa enche nessa época do ano. Agora está acalmando, que agora em março vem só aposentado para cá. Mas janeiro e fevereiro são meses que aqui em Florianópolis a cidade enche, aí a demanda acaba aumentando na maioria dos casos. Né? Mas se você não está numa cidade turística, é normal ter uma baixa nas vendas nesse começo do ano. Né? O que você está comentando é que parece que esse ano está um pouco maior essa baixa. Então, a gente tem ouvido muitos relatos assim, tá? De muitos donos de pizzaria sentindo que o movimento deu uma caída forte nesse começo de ano. Só que aí a gente tem que analisar muito o seguinte, o que você está fazendo de diferente nessa época para trazer os clientes para sua pizzaria, sabe? Porque realmente é um momento que está com a demanda um pouco mais baixa do que o normal, tá? Mas nessas horas a gente tem que fazer um esforço um pouco maior do que o normal nas ações de marketing, nas ações de divulgação, né? Trazer aquele cliente pela unha para fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, nessas horas tem que fazer esses disparos de mensagem no WhatsApp,
tem que fazer uns anúncios legais nas redes sociais, tem que ter essa presença um pouco maior, essa intensidade um pouco maior no marketing, porque as pessoas não deixaram de consumir pizza. O que aconteceu? Quando as pessoas estão... E nessa época do ano, naturalmente, as pessoas têm lista de material escolar, tem IPVA, IPTU, tem um monte de imposto que às vezes que a galera paga, um monte de custos, que às vezes as pessoas pensam, poxa, onde é que eu vou cortar? Não, eu vou cortar nessa pizza que eu ia pedir durante a semana, vou deixar para pedir só no sábado. Entendeu? Então esse movimento ele acontece todo ano. Esse ano ele está um pouquinho mais forte, sim. A gente tem sentido uma percepção disso, tá? Mas nessa hora que você tem que ter uma presença um pouco maior, tem que dar uma intensificada no marketing, porque as pessoas não deixaram de pedir pizza durante a semana, entendeu? Tem menos gente pedindo, mas aí você tem que acatar aquele cara que vai pedir para fazer ele pedir de você e não pedir do concorrente, tá? Ó, Elton, Costana Elton. Quantas opções de pizza devo colocar no início? Pongo investimento 20 a 25, tá? Começa com pouco. O cardápio enxuto é muito mais tranquilo para você operacionalizar, é muito mais tranquilo para você fazer as fichas técnicas, é muito mais tranquilo de você ter na sua operação ter menos chance de erro, entendeu? O processo de escolha do cliente é mais fácil, mais rápido, então no máximo ali 20, 25 sabores, aí você já consegue ter uma variedade legal. Pepe Lanches, começar com pizza 35 centímetros e brotinho é bom começo? É uma boa, principalmente colocando a brotinho com sabores doces em combos, junto com a de 35, tá? O Jefferson, tem também alguns insumos que vende já porcionado, pepperoni, copo, presunto, parma, etc. Caso tenha esses ingredientes, sim, tem que aproveitar, e aí tem que analisar o seguinte, como é que tá esse custo do ingrediente já fracionado comparado com você fracionar. Né? Também tem que analisar essas alternativas. Almeida Liz 85, movimento de fevereiro na Praia da Pinheira foi péssimo. Pois é, então tem que ver porque fevereiro ainda foi um mês de verãozão, né? Ainda foi um mês de verão forte, então tem que entender se a praia como um todo aí estava mais vazia, tinha menos turista, ou se daqui a pouco foi mais no comércio que tu sentiu, na tua pizzaria, né? E aí, de novo, tem que reforçar o marketing para puxar os clientes que estão aí, que podem acabar fazendo pedidos, tá? Porque as pessoas não deixam de comer pizza. O que acontece é que às vezes o público pode se restringir em alguns dias e aí você tem que catar o resto do público para trazer para você. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente está com a caixinha de perguntas aberta, se você ficou com qualquer dúvida, você pode mandar lá na caixinha que vai ser um prazer responder. Beleza? Amanhã eu vou fazer uma live bem legal com o pessoal da Nota Aí, tá? Vai ser no Instagram lá da Nota Aí, mas quando for 2 da tarde vocês vão ver que eu vou estar ao vivo aí. O papo de amanhã com o pessoal da Nota Aí vai ser sobre estratégias para Páscoa, tá? Estratégias para Páscoa, a gente vai trazer algumas ideias aí para quem tem pizzaria e quer dar uma movimentada nessas próximas semanas aí com a Páscoa, beleza? Obrigado então, pessoal. Se você ficou com qualquer dúvida, manda na caixinha. Vai ser um prazer. Um abraço, até mais.